Sabe aquela sensação de ansiedade que parece que está em todo lugar hoje em dia? Pois é. E se uma das soluções mais práticas para lidar com isso viesse de um texto de 2000 anos atrás? Hoje a gente vai analisar exatamente isso, um guia antigo para encontrar a paz. Parece que é uma coisa constante, né? É a pressão financeira, é uma avalanche de informação o tempo todo, uma incerteza geral sobre o futuro. A impressão que dá é que a nossa mente simplesmente não desliga. Está sempre em estado de alerta. Mas olha que interessante, o texto que a gente vai usar como base para essa análise não foi escrito num retiro espiritual, sabe? Muito pelo contrário, ele foi enviado para uma comunidade que estava vivendo sob um estresse absurdo, com perigos bem reais no dia a dia. E é justamente esse contexto de perseguição que torna o conceito tão potente. Então, para a gente entender a solução que eles propõem, primeiro a gente precisa entender o tamanho do problema que eles enfrentavam. Vamos mergulhar nesse contexto original que revela uma ansiedade que, no fundo, não é tão diferente da nossa. Imagina só a situação dessa gente. Eles lidavam com perseguição, o principal líder e mentor deles estava preso, correndo risco de vida. Para piorar, tinha briga interna, duas pessoas importantes da comunidade em conflito público e ainda por cima um amigo querido deles tinha acabado de escapar da morte por uma doença grave. A ansiedade ali não era uma coisinha pequena não, era real, constante e, convenhamos, totalmente justificada. E aqui a coisa começa a ficar muito interessante, porque o texto define a ansiedade de um jeito bem específico. Não é só sobre se sentir preocupado, é sobre um estado de fragmentação da mente. A palavra usada no original grego para estar ansioso, merimnante, não quer dizer simplesmente se importar ou planejar. A ideia é de ter a mente dividida, sabe? Puxada para várias direções ao mesmo tempo pelos medos. É como se a preocupação estivesse literalmente rasgando os pensamentos em pedaços. Para deixar isso bem claro, a fonte usa a história de duas irmãs, Marta e Maria. Marta é a personificação dessa mente fragmentada. Ela está ansiosa, correndo para lá e para cá com uma lista de tarefas que não acaba nunca. Já Maria, ela representa a mente centrada, focada em uma única presença que acalma e que redefine todas as outras prioridades. E é aqui que está o pulo do gato. O texto não chega e fala um simples pare de se preocupar. Isso não funciona, né? O que ele faz é oferecer um caminho, um processo prático com 3 passos bem definidos para transformar a ansiedade. A instrução central é poderosa. A ideia não é suprimir a ansiedade, fingir que ela não existe. É convertê-la. É pegar toda aquela energia da preocupação e redirecionar, transformando-a em oração. Mas, de novo, não é só um reze mais genérico. É uma prática com estrutura. 3 partes. Primeiro, a oração, que serve para reorientar o coração, para lembrar com quem se está falando. Depois, a súplica. Aqui é a hora de ser específico, de colocar para fora com honestidade o que está afligindo. E, por fim, a ação de graças, ou seja, lembrar de propósito de momentos em que as coisas deram certo no passado. Cada passo tem uma função, tirando a mente da fragmentação e trazendo para o foco. Pensa bem, a ansiedade vive no futuro, naquele e se, não é? E se tudo der errado? Já a gratidão faz o caminho inverso. Ela olha para o passado procurando evidências, o que cria a resiliência. O pensamento muda para, olha, mesmo quando as coisas pareciam difíceis, de alguma forma houve o cuidado. Certo. Mas e qual o resultado dessa prática toda? O que acontece depois de seguir esses passos? O texto promete algo bem específico. Uma paz que funciona como um guarda. E aqui tem uma distinção que é super importante. O texto fala de 2 tipos de paz. Existe a paz com Deus, que é tipo o fundamento, a base de tudo, um fato espiritual, mas o resultado daquela prática de 3 passos é a paz de Deus. Essa é a paz que a gente sente no dia a dia, a paz experimental, a consequência de colocar o processo em prática. E a metáfora que eles usam para essa paz é surpreendente. A palavra grega aqui é fraurese, e essa não é uma palavra passiva, de calmaria. É um termo militar. Significa guardar com uma guarnição, proteger ativamente um lugar de uma invasão. Agora pensem no pessoal de Filipos, que vivia numa colônia militar romana. Essa imagem de soldados, de uma guarnição protegendo a cidade, era o dia a dia deles. Era algo super concreto e poderoso. Ou seja, a paz que o texto promete não é a ausência de problemas lá fora, mas a presença de um guarda forte aqui dentro, na mente e no coração. Tá, a teoria é incrível. Mas e na prática? Como a gente pode aplicar essa estrutura de 2000 anos no nosso dia a dia corrido de hoje?
Bom, a própria fonte nos dá uma pista com um exercício bem prático, que podemos chamar de exercício das 3 colunas. Na primeira coluna, a gente lista o que está tirando o sono, as preocupações que fragmentam a mente. Na segunda, a gente converte cada uma delas num pedido específico e honesto. E na terceira, para cada preocupação, a gente busca ativamente um motivo de gratidão relacionado. É uma forma de tirar a ansiedade da cabeça, colocar no papel e reestruturar o ciclo do pensamento. No fim das contas, o que este texto antigo nos ensina é que ter paz não significa ter uma vida sem ameaças. Significa posicionar um guarda, uma sentinela nos portões da nossa mente. A grande questão, então, não é como evitar que os problemas apareçam, mas sim como proteger o nosso espaço interior quando eles inevitavelmente surgirem.